a possibilidade das pessoas escreverem ou terem acesso à cultura para poderem escrever era muito remota. Havia uma classe em Israel chamada os escribas, também havia os fariseus e havia os saduceus, mas os escribas eram exatamente uma casta da sociedade judaica que tinha aprendido a ler, a contar, a escrever e, portanto, escreviam, se chamavam os escribas. A forma de escrever da época não é a forma de escrever hoje. A tipografia aparece no século XV, século XIV, século XV, e, portanto, até aí eram os copistas, eram as pessoas que passavam de uns livros para outros e iam copiando, sendo que muitos deles copiavam e, na interpretação das coisas, também faziam a sua análise, também faziam a sua tradução, a sua atualização. E daí que muita coisa que passou do tempo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, tenha sido acrescentado, conforme o povo diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Naquela altura, poucos eram as testemunhas, ou os testemunhos dados pelas pessoas que tinham vivido com Jesus. A maior parte desses conhecimentos, desses testemunhos, eram privados, eram particulares. Jesus ensinava aos apóstolos para que os apóstolos depois ensinassem o povo. E, portanto, há aspectos que só os apóstolos tinham conhecimento, embora houvesse outros aspectos, outros conhecimentos que eram dados do tiro geral do povo. Alguns tinham ouvidos de ouvir e entendiam, outros não tinham ouvidos de ouvir e entravam para um lado e saíam para o outro. Aliás, ainda hoje é assim, 2000 anos depois, há pessoas que ouvem, entram para um lado e saem para o outro. Daqui a pouco, quando formos embora, não é? Se lá chegares fora e perguntar o que é que hoje foi dito na palestra, a maior parte das pessoas não se lembra. Era exatamente, recordo-me disso, quando era jovem e frequentava a religião católica e as missas, eu praticamente só me recordo do Evangelho, dessa fase inicial do Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. E a partir daí, nós entrávamos na sombra, não dormíamos. Muitas vezes a gente ficava de pé, não dava para dormir, não havia cadeiras para todos nas igrejas, mas chegávamos ao final e se perguntássemos o que é que ele disse, o que é que o padre disse, ninguém sabia. E também é verdade que naquelas orações todas, naquelas enfim, as rezas que eram dadas desde o início, a maior parte não sabia o que é que se passava. Cordeiro de Deus que tirais pecado do mundo, não é? Cordeiro, Agnus Dei, não sei o que e tal, em latim. A minha infância que era latim e depois ia orar para nós, orar para nós. Às vezes nem pensavam que orar para nós, que era depois mais tarde, vai ser traduzido, orai por nós. Orai por nós. E, portanto, quer dizer, nós íamos para a celebração como uma obrigação, porque podíamos chumbar por faltas. A gente tinha que ir todos os dias, domingo, e dias santos de guarda, tinha que ir à cerimónia, senão era pecado. E o São Pedro estava lá a tirar as faltas, e nós podíamos depois chumbar por faltas. Então, era quase uma obrigação, porque depois na confissão o padre perguntava pecados, e a gente disse, faltei uma missa, faltei 2 missas, não pude vir e tal, era por preguiça. Não, nunca era por preguiça. Às vezes a gente facilitava as coisas e não comparecia. Mas eram situações absolutamente de rotina, que nós habituamos naquela coisa, naquele rama-rama, e não ouvíamos propriamente aquilo que era dito, as orações que eram ditas. Eu não me recordo provavelmente acontecia em alguns sítios, mas não me recordo depois do sacerdote ler o Evangelho, não é? Eu não me recordo de ele passar a explicar o que é que o Evangelho queria dizer, o que é que estava escrito, o que é que Jesus queria dizer com aqueles ensinamentos. Também não é de admirar, porque se Jesus mesmo dizia quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, porque lhe falais por parábolas, não é? Perguntaram certa vez, por que falais por parábolas aos apóstolos? E ele dizia, porque estes estão em condições de poder entender, mas os outros não. A maior parte não estava em condições de entender, sendo que os seus ensinamentos eram para sempre. Eram ensinamentos que tinham aplicação na vida das pessoas, daí, ainda hoje, 2000 anos depois, nós vamos ler aquilo que ele deixou e aplica-se perfeitamente àquilo que nós vivemos hoje. Aplica-se
há a ignorância de muitos factos que nós hoje continuamos a não querer interpretar. E se fosse possível, mas não é que é uma preguiça desgraçada, a gente pegar no Evangelho e começar a ver quantas vezes, durante o texto da Boa Nova de Jesus, Jesus fala com os espíritos. Quantas vezes? Quantas vezes Jesus afasta os espíritos? Isto não é falado hoje. Os religiosos não falam nesse assunto. Quantas vezes as curas se processaram pelo afastamento dos espíritos? Não. Foi, por exemplo, o endemoniado gadareno era o quê? Era um homem que estava possuído pelo demónio. O demónio é um espírito ou gênio, pode ser mau ou pode ser bom. A palavra é grega, daimon. Quer dizer, se fosse um mau daimon, era mau. Se fosse um bom daimon, era um protetor, era um anjo da guarda. Enfim, mas depois isto foi tudo alterado para passar a dizer que os daimons eram os demónios, eram os diabos, eram os reis do inferno. Tudo isso foi mais ou menos manipulado ao longo dos séculos para nos obrigar a obedecer aos religiosos, aos chefes religiosos, que, como sabemos, por exemplo, comandaram os atos mais ignóbeis da humanidade, as cruzadas, as perseguições àqueles que não pensavam da mesma maneira, perseguições atrozes, terríveis, que nós fizemos, não foram essa malta de antigamente, eles é que eram os maus, não. Porque aquilo que Jesus falou é que temos que nascer de novo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Naturalmente, se a gente não pagar as nossas dívidas até o último centilo, nós não podemos entrar no reino dos céus. Se nós não tivermos uma oportunidade para pagar essas dívidas, então Deus é mau. Quer dizer, a gente dá aos filhos a oportunidade de repetirem um ano porque chumbaram e Deus não nos dava a oportunidade de repetir uma experiência. Então isso era uma manifestação maligna, do espírito maligno. Então todos estes ensinamentos eram para se perpetuar ao longo do tempo. Como fizeres, acharás. O que é que Jesus queria dizer com isso? Ou quando Jesus dizia, espírito mudo e surdo, eu te ordeno em nome do meu Pai, sai desse homem, sai dessa criança. Eu falava para quê? Ele não dizia demónio, Satanás, Lucifer. Aliás, é tão significativo tudo isto, que a certa altura os fariseus hipócritas, que ainda há muitos hoje, os fariseus hipócritas acusaram de Jesus por fazer aquelas curas, fazer aqueles afastamentos dos espíritos pelo poder de Belzebu. Aliás, o Evangelho fala nisso, porque Jesus responde, como é que ele pode dividir a sua própria casa? Ele é que é um agente do mal, que é um agente das trevas, que é um agente da maldade, que quer que toda a gente vá para o inferno, vai fazer no meio coisas boas. Então, e Jesus refere, se fosse assim, ele estava a dividir a sua própria casa. Estava a pôr uns contra os outros. E, portanto, há todo um processo de compreensão das coisas para que nós hoje possamos entender como é que se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Olha, nenhum de nós criou o Espiritismo. Não foi, como há muitas pessoas dizem, Allan Kardec que criou o Espiritismo. Allan Kardec era um professor emérito, fez uma investigação. Não se deixou levar para aquilo que se dizia ou que se afirmava que era, foi investigar se podia ser ou se não podia ser, se era verdade ou se não é verdade. Foi averiguar tudo isso. Há uma figura muito importante que fez um estudo, digamos assim, Leon Denis, fez um estudo muito profundo sobre não só o Evangelho, como também em muitas experiências da Terra depois de Jesus, nomeadamente os Atos dos Apóstolos, ou toda aquela fase, enfim, que se estendeu ao longo dos séculos. E ele faz ele que era de origem protestante, e os protestantes neste aspecto são grandes investigadores, porquê? Porque foi exatamente Martinho Lutero, que não tem nada a ver com o protestantismo, aquilo que eles chamaram foi o luteranismo, era uma filosofia de Lutero. Ele achava que era uma falta de caridade e uma falta
de amor, que o povo ouvisse falar as coisas e não entendesse. Os textos bíblicos, particularmente do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, as epístolas e depois todo aquilo que se seguiu à vida de Jesus, os Atos dos Apóstolos, que as pessoas deviam conhecer. As pessoas deviam saber o que é que Jesus falou. Deviam conhecer o que é que os apóstolos escreveram e o que é que fizeram. Mas tudo aquilo foi passado do aramaico para o latim erudito. O latim erudito é um latim sofisticado, assim, um latim que não é para toda a gente. Havia, como por exemplo, havia o português, não é? E depois ali pela costa da África, na costa da Guiné, por ali fora, havia um português misturado com a língua nativa, que depois ficou conhecido ao longo da história, e ainda hoje, como o crioulo. O crioulo é uma revezada, uma mistura do português com as línguas do Senegal, da Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry, de todos aqueles países que ficam ali naquela zona, e que depois começaram a ouvir os portugueses falar português, embora fosse um português já antigo, arcaico, e misturaram com as suas formas de falar também, de entender as coisas. Então, quer dizer, esta mistura fazia com que o povo, não é, falasse não o latim erudito, mas o latim popular. Uma linguagem popular em que dava um pontapé no cravo, outra na ferradura, dizia umas palavras assim chiques e outras que nem eram muito, às vezes calão. Então apareceu esse latim popular, que era o que o povo falava. Quando se tratava de ler um texto em latim erudito, ninguém entendia nada. Ninguém percebia nada. Então Martinho Lutero protestou contra isso. Achava que devia ser dada a conhecer na sua língua, na língua de cada um, os textos que Jesus e depois os apóstolos já tinham deixado. E isso fez com que uma reação muito drástica da Igreja criasse essa divisão, esse afastamento, primeiro através do luteranismo, era a filosofia de Martinho Lutero, que até era um cardeal católico, não é? E depois, claro, como os homens somos assim, não é? Uns concordam, outros não concordam, uns acham que é melhor, outros acham que é pior, começou tudo a protestaram um, outros, outro, é? E de repente aparecem nos nossos dias mais de 100 religiões protestantes, que são as religiões do protesto. Eu não concordo, formo outro, eu não concordo, formo outro, eu não concordo, formo outro, e foram-se formando várias religiões cristãs sob protesto sob protesto. Mas foram exatamente os luteranos, e depois, claro, isto passou para os evangélicos, para os outros seitas protestantes, passou a ideia da necessidade de compreender os textos na sua língua. Então, na Europa Central, aquilo que foi o Império Austro-Húngaro, o Império Prussiano, aquilo que era a decorrência desse protestantismo aqui no lado da Alemanha e por aí fora, passou a ser conhecida a verdadeira história que Jesus deixou, a verdadeira boa nova que Jesus deixou. Então eles começaram a investigar profundamente todos os textos religiosos desde Jesus, porque muita coisa ficou escondida, muita coisa foi destruída. Há muitas histórias que hoje se sabem, através do testemunho dos Espíritos, que desapareceram do conhecimento da época. Quando houve a perseguição aos cristãos, isto acaba por ser, no ano de 72, a destruição de Jerusalém, quando começa a aparecer isso, e há depois a dispersão dos judeus, aquilo que eram os factos reais do cristianismo não se conheciam porque as pessoas eram perseguidas. Se falassem sequer nos homens do caminho. Não havia cristianismo naquela altura, era os discípulos do homem do caminho, que depois vieram mais tarde a constituir-se num movimento chamado movimento cristão. E alguns textos, alguns conhecimentos foram resguardados no Norte da África, particularmente no Egito, foram resguardados ali nos museus que ficaram depois, ou que mais tarde viriam a ser destruídos. Alexandria, que era o centro da cultura no Norte da África, que teve um repositório muito profundo dos conhecimentos cristãos, dos conhecimentos judeus e dos conhecimentos muçulmanos, porque viviam todos em comunidade, aceitavam-se todos uns aos outros, toleravam-se todos uns aos outros. E a certa altura, quando houve o grande choque, as dissensões entre eles, cada um destruiu uma parte. E então, aquilo que era
a história do cristianismo foi destruída pelos judeus e pelos muçulmanos. O que era muçulmano foi destruído pelos cristãos e pelos judeus. E por aí fora, e destruíram, a biblioteca, que era um repositório extraordinário, até de termos científicos, foi destruída. Foi talvez um dos maiores crimes da história, depois, naturalmente, da Inquisição. Mas foi destruído todo o repositório, toda a história do cristianismo. Só depois é que vem-se a conhecer, porque este contou, o outro contou aos filhos, os filhos contaram aos netos, os netos contaram por aí adiante, e então começou, de alguma forma, a retomar-se uma ideia de um cristianismo mais humano, de um cristianismo mais voltado para as pessoas, que agora também se vai dizendo, o que interessa são as pessoas, embora não se faça nada por isso, não é? O que interessa é explorar as pessoas. Então esta história do cristianismo primitivo foi perfeitamente desconhecida, ou foi escondida. Escondida, e claro, como é que volta esse cristianismo? Exatamente quando começa o cristianismo a ser confundido, no século XVIII e XIX, a ser confundido com o materialismo. E, portanto, Deus não era bom, Deus não estava com as pessoas sofredoras, não estava com os humildes, não estava com os pobres, estava com os ricos, e a revolta estalou. Aquilo depois ficou erradamente conhecido como a revolta do proletariado, que hoje é interpretado como uma revolta marxista, ou depois, mais tarde, já depois da Revolução Russa, marxista ou leninista. Quer dizer, toda essa alteração sobre o grande capital e por aí fora, só mais tarde é que surge, exatamente, porque foi entendido, ou melhor, foi passada a ideia que Deus não existia, porque se Deus existisse, Deus era pelos humildes e por aí fora. Eu não vim pelos doentes, pelos sãos. Foi Jesus que disse há 2000 anos. Eu não vim pelos poderosos. Eu vim pelos humildes e pelos doentes. Foi essa a mensagem que Jesus deixou. Até e depois? Depois as coisas foram de tal maneira alteradas que a certa altura só quem tinha dinheiro é que conseguia ganhar o reino dos céus. Só dar um exemplo. Andava aí uma atrapalhada aqui há uns anos que era a cura das pessoas doentes, dos bipolares. Já ouviram falar nessa coisa de bipolar? Ninguém explica o que é essa coisa de bipolar, mas quando começa a aparecer essa história da bipolaridade, etc., o que é que acontece? Acontece que surgiram algumas almas iluminadas que achavam que essa bipolaridade ou que esse desequilíbrio na área da esquizofrenia ou na área da psicose maníaco-depressiva resultava de memória de vidas anteriores. Para termos uma ideia, nos anos 50, eu admito que seja muito complicado ser, por exemplo, psiquiatra, ou ser psicólogo, ou ser psicoterapeuta, é muito difícil. Então houve um senhor chamado Freud que inventou o regresso ao passado para buscar as causas, as razões das doenças. Por exemplo, as pessoas que têm medo de andar de elevador, olha, e há mais do que aquilo que a gente julga. Eu às vezes vejo ali no hospital, as pessoas entram naqueles elevadores e vão a... E há muita gente que sobe as escadas a pé até ao 6º, 7º, 8º andar. Não vão no elevador. Dizem que essas pessoas sofrem de claustrofobia. Quer dizer, o medo de viver em claustro, em viver em recintos fechados. Bom, essa claustrofobia, não é? Esse medo dos recintos fechados, achavam que podia-se reportar à forma como os pais tratam as crianças em pequeninos. E eu ainda me lembro de ser ameaçado com o papão. Vem o papão. No Cobres vem o papão. Vem o papão para aqui, vem o papão para lá. E então pensavam as pessoas que estudam essa coisa da psicologia, não sei o quê, que esses traumas podiam ter origem no castigo às crianças do quarto escuro. Fechados no quarto, às escuras, ficavam ali fechados sem poderem sair e aí apanhavam esse medo dos recintos fechados. Então começaram a fazer uma análise psíquica, que poderia ser, por exemplo, uma análise espiritual, porque o psíquico, como já temos dito muitas vezes, é o espírito. Então, o que é que está no passado, espiritualmente, que nos tenha marcado, que nos tenha criado fobias? E Freud e os seus seguidores, nem todos, porque alteraram as questões,
Aliás, quando Freud faleceu, não é? Disse para o amigo Jung, que foi o que seguiu, aquela conversa que tivemos, afinal é verdade. Tudo indica que a conversa que eles tiveram era a realidade da vida antes da vida. Porque Jesus havia falado que o Espírito surge, vem como ao vento, ninguém sabe de onde vem. E, portanto, é outras vidas, outras experiências anteriores. E tudo indica que ele quis confirmar, afinal, na hora da morte muita coisa se vê, afinal, aquilo que a gente conversou é verdade. Mas ele entendia que, fazendo essa regressão ao passado, que talvez conseguisse encontrar as causas dos problemas chamados psíquicos ou psicológicos. E então faziam essa regressão ao passado. Claro, durante muitos anos, como recurso, foi feita a hipnose. Quer dizer, a pessoa era hipnotizada, não é dessas brincadeiras, que não, as pessoas vão bailam com uma vassoura, dançam não sei o quê, fazem xixi, chucham no dedo e tal, que é coisas para o espetáculo. Mas é verdade que, em determinadas circunstâncias digamos assim, magneticamente falando, de desdobramento, que a pessoa fica de tal maneira eletrizada que fica, às vezes, assim, baixou a tensão muito baixa, a pessoa começou a falar assim, a ficar assim meio aluada e tal. Mas chega a uma altura em que a pessoa está absolutamente fora do corpo. A pessoa o quê? O espírito. Nessa altura, o corpo está dominado e então a pessoa que faz esse trabalho vai fazer com que o paciente regresse ao passado. Vai para ali fora, vai. Mas isto pode ser conseguido de uma forma consciente, envolvendo magneticamente, a pessoa não precisa ser hipnotizada. Está sentada na marquesa e tal, e a pessoa vai dando a ordem. Há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, era jovem, eu não sei o quê, era criança. E vai à busca daquilo que o sensitivo, o sujeito, vai dizendo, vai buscando até ao passado. Bom, é claro que às vezes acontecia que havia traumas da infância. Mas a maior parte das vezes não era encontrado isso. Agora imaginem o que é fazer uma sessão, uma consulta de regressão de memória, de regresso da memória ao passado, não é? 2 horas. Não há ninguém que aguente. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que alguns especialistas nos Estados Unidos da América, psicoterapeutas, naquela rotina quase era assim, e mais para trás, e mais para trás. Aquilo já era chavão, não é? E criança, e xuxa no dedo, e chora, e tal, e mais para trás, que a certa altura havia uma passagem da infância para a idade adulta. Como é que, né? Aí acorda e a pessoa está no presente? Não. A pessoa continuava a dar a ordem de regredir, de recuar na vida e, de repente, passava a descrever cenas como adulto. Uma das grandes pioneiras nesse tratamento foi a doutora Edith Fiore, de origem italiana, era americana, e que realmente constatou, a certa altura, que assim, mas como é que é possível? Então deixa de ser bebê para passar agora a ser adulto. E essa área começa uma grande revolução na questão da regressão de memória. Porque o que ela constatou foi que a pessoa mergulhava num ambiente distinto, diverso, e ela não se tinha apercebido dessa realidade. Chamava-se, a certa altura, a memória extracerebral. Porque nós temos o cérebro físico, mas nós, espíritos, temos o cérebro espiritual. E o espiritual e o físico têm que se ligar por um cérebro perispiritual. Quer dizer, há aqui 3 coisas distintas que funcionam numa só, mas que, debaixo dessa ação magnética ou hipnótica, que se desdobram e é o espírito que vai ao passado buscar essas notícias. Ora, ela deu-se conta disso e foi uma revolução na área do tratamento psiquiátrico, do tratamento, digamos assim, dos médicos dessa área. E isso fez com que surgissem novas ideias, novas oportunidades. E então o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, uma pessoa que sofre de claustrofobia, eu recordo que quando era novo, o meu pai contava muitas vezes histórias curiosas. Por exemplo, em Lamego, de onde nós éramos, há um fulano muito curioso que andava sempre bêbado. Chegava a um estado de coma alcoólico.
E quando estava o colmo alcoólico, morreu. Pronto. Morreu. Era numa altura em que, para saber se morreu ou se não morreu, põe um espelho à frente. Se o espelho embaciasse, estava vivo. Se não embaciava, estava morto. E fizeram-lhe o funeral 3 vezes. Porque a meio do funeral, o homem levantou-se lá da padriola e fugiu tudo, com medo. Era o Braguinha, conhecia lá, era o Braguinha. Só que, a última vez, não tiveram tempo de... Ou melhor, ele não teve tempo de acordar e, provavelmente, foi enterrado vivo. Provavelmente foi enterrado vivo. Ora, então a claustrofobia pode ser uma situação dessas, de aflição. E contava-se muito que as pessoas, às vezes, ficavam revolvidas nas sepulturas e tal. Não quer dizer nada. Porquê? Porque é evidente que, muitas vezes, ao descer a urna, há um toque qualquer, o corpo está inteiríssimo e pode tombar para um lado, para o outro. Dizia-se, por exemplo, que o Carlos Paião, quando desencarnou, de uma forma lamentável lá, e até inusitada, inesperada, que afinal tinha sido enterrado vivo. Porquê? Porque depois foram enxumar o cadáver assim, e ele estava tombado. Ora, isto não prova nada, não é? Não prova nada. Agora, havia notícias antigamente que as pessoas arranhavam e depois, quando abriam, ficavam as unhas ficavam ali a arranhar com a aflição da morte. Isso pode provocar no espírito, que não no corpo, no espírito pode provocar a chamada claustrofobia, a fobia dos claustros ou dos recintos fechados. E muitas vezes ocorreu isso. É evidente, por exemplo, que há uns anos, eu ia até 2 dias de reportagem na televisão de Fortaleza, no Brasil, em que 5 ou 6 ou 7, não sei o quê, já não me recordo, portugueses foram enterrados vivos. Bom, alguém os enterrou, não é? Alguém os enterrou vivos. Enterrar vivo, imaginemos nós, se nos enterrassem vivos, como é que a gente ia reagir? Como é que... Não é com caixão, porque com caixão a gente ia ficar... Não, é mesmo na terra direta. Espiritualmente, estamos a falar como espíritos, o que é que nós sentiríamos? A angústia, a aflição, o desespero de não poder fazer nada. Agora, quem fez, disse Jesus, paga até o último centavo. Até como é que se paga? Chegam ao outro lado e tal, vão lá para um casebre, não sei o quê e tal. Agora não saem aí durante 5 anos. Não é nada disso. Porque ninguém consegue avaliar o sofrimento que se provoca no outro se não passar por esse sofrimento. Essa é que é a grande justiça. Como fizeres, acharás. A cada um segundo as suas obras. E, portanto, nós só temos que concluir deste caso o seguinte: os que foram enterrados vivos fizeram o mesmo. E estão a pagar por aquilo que fizeram. Os que fizeram agora isso irão pagar. Isso é irreversível. Ninguém pode escapar à justiça de Deus. E por isso é que há situações, por exemplo, condenados à morte, que depois vêm-se a descobrir que afinal eram inocentes. Bolas, não há direito. Mas alguém os deixou morrer inocentes. Os culpados calaram-se muito bem calados e, naturalmente, perante a lei de Deus, estão devedores. Até os que foram condenados inocentemente estavam devedores. E como estavam devedores, pagaram como fizeram. É sempre o problema da regressão. Isto para dizer o seguinte: um trabalho de regressão de memória não é assim de uma vez só. Há um filme muito interessante, chamado Melinda. É com 2 atores extraordinários do cinema. Penso que já, não sei se já desapareceram os 2, uma ainda não. A Barbara Streisand, e acho que ainda é viva, acho. Mas o Yves Montand, que já desencarnou, já faleceu. Eles protagonizam um filme, Melinda. Melinda é o nome da rapariga. E então ela, não é, era uma estudante de psicologia e tal, e vai a passar na rua, não sei se é Nova Iorque ou por ali fora, e vai a passar e vê o anúncio de uma conferência sobre o tema. E ela entra, exatamente quando entra no recinto, está o professor a dizer: se houver algum voluntário para fazer esta experiência de regressão ao passado, que venha até a mim. E ela automaticamente, não é, sem dar conta do que estava a fazer, com um autómato, desceu as escadas e subiu ao palco. Eu sou voluntária. E a partir daí passa a fazer-se um tratamento de regressão de memória.
É claro que depois tem umas nuances muito curiosas, porque ela, debaixo dessa ação, porque ficou hipnotizada, ela ficou envolvida magneticamente, entrou em transe e ficou hipnotizada, ela vai ao passado buscar 2 ou 3 vidas em que ela era um elemento-chave e que sempre os que ela prejudicava eram homens poderosos e eram homens que acabaram com as suas ligações sentimentais por causa dela. E é curioso que na última vez ele pergunta, e ele sabia que era aquele que estava a fazer aquela experiência, e ele pergunta para ela, e há mais alguma vez em que nós nos tínhamos encontrado? No passado. E ela diz, mais uma. Quando? No ano 2025. Ora, 2025 faltavam, naquela altura, 70 anos. Mas ela complementa debaixo da ação hipnótica, se desta vez nós não vencermos a atração que nos liga um ao outro. Portanto, há coisas que a gente tem que travar, tem que corrigir, tem que modificar, e há situações em que a gente não merece, sob pena de continuar a repetir os mesmos erros. Então, a regressão de memória, e lá no filme vê-se isso, é 1, 2, 3, 5, 10 vezes, são, digamos assim, são sessões de regressão que normalmente podem demorar até 2 horas, e são 6, 7 e 8. Tínhamos aí um rapaz que também quis fazer uma regressão de memória. E então foi à procura de um médico que lhe fizesse a regressão de memória. Ficou em pânico. Na altura ficou em pânico porquê? Porque o tratamento custava 400 contos. E depois vem-me perguntar o que é que acha. Eu acho que é barato. É barato. Mas é barato. Faça lá a regressão ao passado. Que é barato, isso é 400 contos para se safar de uma coisa, é barato. Está a gozar comigo? Não estou. Não estou a gozar consigo. Agora, só lhe ponho a seguinte questão. Quem é que tem 400 contos para pagar um tratamento desses? Quem é que tem? O povo não tem. O povo humilde que ganha meia dúzia de tostões não pode estar agora a fazer um tratamento desses, que é o vencimento de 1 ano. Só os ricos é que se salvam. Só os ricos é que vão para o céu. Não pode ser. É claro que ele, não sei se fez, se não fez, mas naturalmente não se corrigiu nada daquilo que precisava de corrigir, porque é evidente que se não for permitido ir buscar a causa que nos provoca o sofrimento, não vamos, seja ele quem for. Há um psicoterapeuta em Lisboa que trabalhava com um médico famoso, que era o Dr. Mário Simões, e que escreveu um livro sobre a regressão de memória. E então, variedíssimos casos. Um dos casos era o Nero e a família toda estava reencarnada em Lisboa. Quer dizer, aquilo era uma bandidagem, não é? Porque a gente sabe como é que foi a vida de Nero, o que é que ele fez à mãe, às mulheres, aquela coisa toda. E estava tudo ali na mesma casa. Aquilo era às vezes é preferível estarem todos na mesma casa a bater uns aos outros do que irem bater noutras casas que depois arrastam o sofrimento para outros lados. E conta uma série de casos, uma variedade muito grande de casos. Eu tive a oportunidade de estar com ele mais tarde num programa de televisão em que ele era comentador e no final perguntar-lhe, então doutor, e estes casos que vem no seu livro foi tudo curado? Ficou tudo curado? Não. Ficaram todos na mesma. O que quer dizer que as regressões que ele fez não foram ao cerne da questão. Porque então Deus, nesta conversa toda, disse lá, vão estragar a história. A gente não se lembra do que foi, do que fez, etc. E aparecem agora os maduros, à custa de dinheiro, a ir buscar a causa dos problemas que nos apoquentam na vida. E só os que têm dinheiro para pagar, porque os outros não têm direito a saber nada disso. É a mesma coisa que antigamente, para ir para o céu, tinham que se mandar rezar um trintário, não é? Que dava um perdão, uma indulgência plenária. Só quem tinha dinheiro para pagar aquele trintário é que se safava, o resto ia tudo para o inferno. E nós não pensamos nestas coisas e não admitimos que isto não tem nada a ver nem com Deus, nem com Jesus, que é o seu intermediário para a Terra. O Cristo de Deus, quer dizer, o médium de Deus, o intermediário de Deus para os homens, que é Jesus para a Terra, no caso concreto. Há outros Cristos, de outros mundos, de outras moradas.
Então, quer dizer, Deus estava no meio disto tudo e disse assim, pronto, eu lá arranjei esta conversa, que ela funcionasse assim, lá vem estes estragar-me o arranjinho, não é? Que agora vão descobrir o que é que está por trás. Não pode ser assim. Agora, a gente pode saber o que é que foi? Pode. É um exercício de reflexão que nós, às vezes, primamos por não o fazer. Então, o que é que a gente terá sido? Não tem nada que saber. Nós fomos aquilo que somos. Mas já batemos um bocadito, já pagamos algumas faltitas, já melhoramos um bocado. Muito bem. Mas há pessoas que não melhoraram nada. Aquilo que eram antes continua a ser. Continuam a ser. E há pessoas, por exemplo, que vivem no mesmo lar, são criadas da mesma maneira, são completamente diferentes umas das outras. Os filhos não são todos iguais. Uns são rebeldes, outros são muito adoráveis, muito amoráveis, e outros nem por isso. E, portanto, quer dizer, nós somos aquilo que fomos. Nós continuamos a trazer o somatório de hábitos, o somatório de ideias, o somatório de inclinações, de tendências que tínhamos antes, ou nós as combatemos. E agora, Senhor, agora? Maria Madalena a perguntar a Jesus, e agora? Agora não voltes a pecar. Agora não voltes a fazer. Mas a gente jura firmemente emendar, nunca mais tornar a ofender, pede perdão das culpas, possa infinita a misericórdia. Amém, já perdeu o fogo e continua a fazer tudo igual. Não muda nada. Nós não transformamos em absoluto a nossa vida. Em nada. Como é que a gente quer evitar que os espíritos se aproximem de nós? Porque eles aproximam-se por sintonia vibratória. Diz-me quem és, dir-te-ei com quem andas. Nós fizemos isto ao contrário. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E a gente tem a tendência para dizer aquilo que os nossos filhos são é por causa dos amigos, é por causa das companhias, é por causa dos outros. Embora os pais dos outros digam a mesma coisa. A forma como nós somos, atraímos para junto de nós entidades idênticas. Neste caso, somos espíritos que comungam das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos, das mesmas inclinações. E isto é tão real que muitas das vezes as pessoas não se apercebem que, por exemplo, os vícios, o fumar, o beber, etc., são ativados, são acionados, são impulsionados, potenciados por outros espíritos que também eram, mas que agora não estão no corpo e não podem satisfazer fisicamente os seus vícios. E então incutem a ideia de que outro faça, de que outro vá, de que outro seja. E aí é tão difícil deixar de fumar. Quando não se quer é difícil. E eu já sei que há aí meia dúzia a dizer assim, isto é bom de falar. Então, não é preciso levantar o braço. Isto é bom de falar, mas eu falo com conhecimento de causa. Porque eu não tenho qualquer vergonha em dizer que cheguei a fumar 4 maços de tabaco por dia. 4 vezes 20 dá 80 cigarros por dia. Quando dormia até ao meio-dia, fumava 3. E acabei, quando deixei de fumar há 42 anos, fumava 1,5. E não fiz nenhum tratamentos psiquiátricos, não, mas fazer assim, não, acabou. E acabou. É uma questão de vontade. É fácil de falar. Não, eu falo porque sei que é verdade, é possível. É possível que a gente queira, não é? Senhor, ajuda-me lá, que eu estou a precisar de dinheiro, faz que me saia a lotaria. Bolas, ao menos compra o bilhete, não pode sair a lotaria. Bem, também milagre, só mesmo saindo sem que a gente compre. Isto é mesmo um milagre. Agora a gente quer uma coisa e não faz esforço nenhum para isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. E a gente não se ajuda. Ele não faz nada para combater essas coisas, para montar essas ideias. Então o que se trata agora é de pegar naquilo que era o Evangelho primitivo. E essa história da vida de Jesus, nós precisamos de perceber muito bem. E descia de cima para baixo, um homem foi assaltado por ladrões, depois apareceu o bom samaritano, depois mais não sei o quê e tal e tal. Bom, nós não aprendemos o que é que se quer dizer. E o semeador saiu a semear, e saiu a semente, caiu ali, outra caiu ali, outra lá. Nós não queremos saber daquilo que quer dizer. É uma coisa interessante, o semeador saiu a semear. Pois claro, quem é o semeador que chega ali à estrada alcatroada e atira a semente para cima do alcatrão? Só se for distraído. Porque já se sabe que a semente no alcatrão não vai sequer germinar.
Mas deixa à beira da estrada, está ali onde a gente passa os pés, pisou a terra, está dura, tem muita pedra, mas não sei o quê. Claro que pode arrebentar, mas seca que não tem. Mas ele não pega nesses ensinamentos e diz assim, para lá, o que é que Jesus queria dizer com isto? Não pega. Nós estamos lá, e Jesus falou, e Jesus aconteceu, e Jesus assim, Jesus assado. Mas nós nunca perguntamos, perante uma dificuldade, perante uma tentação, perante uma inclinação, nós precisávamos perguntar primeiro, o que faria Jesus nesta situação? Quem pergunta? Mas quem pergunta? Ninguém pergunta. Eu vou contar uma história que é real, como passou-se comigo. Eu era jovem e era muito impulsivo. Os jovens somos assim, mais ou menos, não é? Alguns ganham umas doenças psíquicas porque não são impulsivos. Porque se forem impulsivos, atiram tudo cá para fora, muito bem. Agora, aquela ideia do salve-se quem puder, é preciso que eu fique bem, é que às vezes também vigora nessa fase do tal de egoísmo. Eu era impulsivo, pronto, era jovem, militar e tal. Tinha sempre aquela coisa. E eu ganhei um hábito, que depois vinha saber que era péssimo. Os meus soldados vinham ter comigo. Dá licença? Não. Eu nem sabia o que é que eles queriam dizer, nem qual era o problema, nem nada disso. Era, não. Quer dizer, a maior parte ficava logo, ai, credo. Ainda leva, desculpem o termo, uma porrada, ainda fica aqui à rasca, lá vem a minha caderneta e tal, e iam-se embora. Os aldrabões, vamos saber de outra maneira, os vigaristas não iam. Mas, meu capitão, mas o quê? Mas é um problema. Qual é o problema? Não sei o quê. E depois do problema eu não era capaz de dizer que não. Era uma defesa, porque eu desmobilizava logo a maior parte. Só que me apercebi que a maior parte dos que eram desmobilizados eram os que precisavam. E os outros eram os que enganavam. É claro que depois levei uma olhada, não é? Levei uma olhada. Um dia perguntaram, então, conhece lá aqui na aldeia, conhece lá fulano assim, o quê? Esse aquilo, esse outro, aqueles palavrões todos que na juventude se dá, não é? Blá. Esse Davi e Paguinel vão ter-nos, que eu não digo. E a pessoa diz assim, é curioso, é meu familiar e eu não é nada disso que você está a dizer. É seu familiar, então, se calhar não é assim tão mau como isso, é capaz e tal, não sei o quê. Mas eu soube da história. Soube da história e isso não ia para a Guiné, não ia. Mas fui. Não era para ir para a Guiné, mas fui, por causa de uma cunha, gente lá graúda, para irem outros para não sei onde, para Macau, e eu acabei por ir para a Guiné. E devia ir para Angola. E foi para a Guiné. E estive ali massacrado durante 24 meses, no mato, debaixo do chão, a dormir num abrigo enterrado. E aquilo se viu para dizer assim, espera lá, tu não és nada disso que te acusavam. E porquê é que passou essa imagem? Por causa da impulsividade. Eu passei do 8 para o 80, do 80 para o 8. Dá licença? Sim, senhor. O que é? Assim. Está bem, eu vou pensar, amanhã digo. Os que precisavam, sim, senhora, meu capitão, iam embora no dia seguinte. Os que não precisavam, mas era por vigarice, mas não sei o quê, tem que ser hoje, porque é preciso ser. Então, não. Foi a separação do trigo do joio. Porque é evidente que nós precisamos nos acalmar e assim, espera lá, que diria ou que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Por exemplo, a gente vê aí nos hospitais, toda a gente protesta por isto, protesta por aquilo, chama porque se demora um tempo, chama e chateiam-se porque demoraram um tempo a menos. Enfim, é tudo a protestar. E eu tive tempo para pensar assim, se nós doentes, devemos fazer uma palestra sobre doenças e doentes, uma das próximas semanas, mas se nós doentes pensássemos, quando estamos nessa fase, como faríamos nós se estivéssemos no lugar do pessoal de saúde, a aturar-nos ali de manhã até à noite, a aturar a família também em casa, com os problemas que tem, com as dificuldades às vezes em conciliar
os horários de pais e filhos. Se nós estivéssemos nessa situação, como é que a gente faria? O inverso também é verdadeiro. Isto é, se o pessoal de saúde, que às vezes são impulsivos, pensassem assim, para lá, se eu estivesse ali naquela cama, como é que seria? Vejam este reencontro das coisas, não é? Que talvez um prescindindo disto, outro prescindindo daquilo, talvez se encontre um meio termo e haver alguma situação de boas vibrações, de compreensão das coisas. Porque todos somos seres humanos. É verdade que a gente está numa aflição, está naquela coisa, ansiedade, porque não passa isto, porque não passa aquilo, porque a gente não dorme e tal. Se calhar se a gente parasse um bocadinho assim, para lá. A pessoa não para. Eu tive a oportunidade de ver o pessoal de enfermagem durante a noite a ser chamado 20, 30, 40 vezes para ir a um quarto, para ir a outro quarto, para ir a outro quarto, para ir a outro quarto, porque são 28 quartos para 2 enfermeiros. Tudo toca ao mesmo tempo, aquilo às vezes contagiam toda a gente. Às vezes por coisas de Nana Caprina, muda-me para ali. Passado 5 minutos, toca outra vez, muda-me para lá. É claro que, se a gente souber o que custa estar naquela situação, age de uma maneira. Se a gente não souber nem quiser saber, ponto final. É? Ou até, a gente quer chamar por socorro, apagar na campainha, está no teto. Não é? Quer pegar na campainha e não poder pedir socorro. Porque às vezes a gente deve pendurar assim bolas, porque é que os velhos morrem de noite nos hospitais. Muitos. Ora, é todo um processo de análise, de reflexão, colocando-nos nós no lugar do outro. O fulano, enfim, insulta-nos, diz uma coisa que é injusta. A mulher, ou o marido, ou os filhos. A gente pode usar assim as mãos em cima da mesa. Espera aí. Então, se fosse eu. Só o dizer, espera aí, e se fosse eu, já travou uma reação que se calhar podia ser violenta. Mas nós não temos a mínima preocupação de que nos colocarmos no lugar do outro. Ora, Jesus apontou esses caminhos, deu esses conselhos, claramente. Claramente. E às vezes nós é que não nos ajudamos. Eu às vezes digo assim, uma pessoa sozinha não discute. Olha, os judeus têm uma coisa boa, não é? Tem Muro das Lamentações. Ora, vai para ali tudo, até fazem num papelinho, eu estou revoltado com isto, estou chateado com aquilo e tal. Enrolam o papelinho e metem num buraco do muro. Se alguém quiser discutir, desabafar, sei lá o que for, vai lá para o Muro das Lamentações, para o Fonteiro, um parque qualquer, deixa ali tudo. E vai embora para casa e não pega com a família, e não cria ambientes negativos, e não cria choques emocionais, e não cria doenças. Porque as doenças estão dentro de nós. Nós temos no nosso organismo os vírus todos. Nós temos em potência no nosso organismo o vírus do cancro. Está adormecido ali, não chateia ninguém. Mas nós podemos acordá-lo. Nós podemos acordá-lo perfeitamente. E às vezes é por falta de vigilância, às vezes é por falta de cuidado, que a gente não se preocupa e desencadeia um processo. Porque o câncer é a multiplicação desregrada das células. Isso pode acontecer em qualquer altura, em qualquer lugar do organismo, onde houver alguma fraqueza, alguma debilidade. Mas nós fazemos questão de explodir, e explodir, e explodir, até que um dia rebenta-nos a castanha na boca. Rebenta-nos a bomba na mão. Então é preciso aprender a viver. E a gente pode aprender a viver com os ensinamentos de Jesus, são conselhos extraordinários. Há uma passagem do Evangelho que é o homem de bem. Nós devíamos ter esse cartão, eu posso arranjar alguns para quem quiser. Eu já disse isto uma vez, ninguém me pediu. Deve ter sido por esquecimento. Você pega de manhã, lê 3 ou 4 itens. O homem de bem, o homem de bem, põe em cima da mesa, vai à vida. No dia seguinte dá mais 2. É uma preocupação constante de reforma íntima. Os espíritas serão conhecidos pelo esforço que fizerem em serem hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. A gente só pode ser melhor hoje do que ontem analisando aquilo que está errado e mudando. Mas é logo de uma assentada só. Não é.
Não é de uma assentada só. Porque é difícil hoje, a gente tenta, amanhã tenta outra vez, e depois vai tentando, e se nós formos conseguindo a pouco e pouco essas alterações, vai chegar a uma altura que a gente consegue dominar as nossas inclinações, consegue dominar as nossas revoltas, às vezes as nossas reações, e baixar a tensão arterial, por exemplo. E baixar a tensão arterial. É uma paciência de jogo, é preciso às vezes ter uma paciência para nos aturarem. A gente pensa assim, é preciso ter paciência para aturar este diabo, esta coisa e tal. Não, é preciso eles terem paciência para nos aturarem a nós. Porque quando nós começarmos a ver que afinal eles têm paciência connosco, a gente também vai ter paciência com eles, com os outros. E a vida muda completamente. Os vírus que estão adormecidos continuam a dormir. Se a gente ruge, se a gente reage, eles vão acordar. Pode ser desta forma, daquela forma, pode ser este tipo de vírus, aquele tipo de vírus. E reparem numa coisa que é muito curiosa. A tuberculose, agora parece que já está aí mais uns casos e tal, foi debelada, mas a tuberculose, havia a vacina da tuberculose, antigamente se chamava VCG, agora não sei se chama VCG, se já mudou de nome e tal. E então fazia-se aquela experiência. Se a picada onde era posta aquela brincadeira não infectasse, não inchasse, não ficava assim vermelhusca, a pessoa não tinha resistências físicas para combater a tuberculose, tinha que ser vacinado. A vacina era a inoculação no organismo do vírus da tuberculose. Porque o organismo ia criar anticorpos e com esses anticorpos, com o vírus da tuberculose, combatia a própria tuberculose, os efeitos. Que é o princípio das vacinas, não é? Vamos dizer assim, vai haver agora uma vacina contra o cancro. E então, qual é a tendência? É uma vacina igual para todos. Só que o cancro que uma pessoa pode ter, por exemplo, na mama ou no estômago, não sei o quê, é específico da pessoa. É específico daquele organismo. E, portanto, a vacina tem que ser adaptada àquele problema pessoal. E não vai funcionar, como a gente diz, vai tomar um comprimido para a dor de cabeça. Então toda a gente toma um comprimido para a dor de cabeça. Pode não ter efeitos num como tem no outro. Porque somos todos diferentes. Então a medicação deveria ser adaptada a cada caso. A vacina contra o cancro, será seguramente no futuro, isso vai acontecer, é para o caso específico. É feita, vamos supor, a biópsia, ou o problema que um tem, ou o tumor, a massa tumoral, e com base nesse produto recolhido é feita uma vacina para combater a própria doença. Isto é um princípio da homeopatia. Os semelhantes curam os semelhantes. Os semelhantes curam os semelhantes. Isto está provado até por experiências físicas diretas. As pessoas que trabalharam a homeopatia, o que é que fizeram? Primeiro criaram a doença, depois combateram-na com a medicação homeopática. Neles mesmos. O desviamento é diferente, de caso para caso. Mas nós não, até temos a automedicação, a gente tem, olha, também isto é bom. Lá vai a correr para a farmácia e também quer aquilo. E não tem nada a ver com aquilo que é o nosso problema, que é diferente do outro ao lado. A reação orgânica é diferente, porque o nosso organismo reage de uma forma diferente, porque reage o outro e o outro. Só para terem uma noção. Se eu tiver uma dor no joelho, há um tipo de medicamento para a dor do joelho. Porque se eu tiver uma dor no outro joelho, o medicamento não é o mesmo. As nossas metades orgânicas, não é? São diferentes. Esta é uma metade, esta é outra metade. E o princípio da homeopatia diz que se é um problema num lado do corpo, é um medicamento. Mas se for no outro lado, é outro. E entram aqui umas nuances, por exemplo, nos canhotos. Porque os canhotos têm uma coisa diferente dos outros. E então pode ser ao contrário, quer dizer, pode ser para um lado que seria para o primeiro num direito, e depois para o outro o contrário, pode haver esse jogo. O que é que a gente faz? Vai à farmácia, olha, tenho uma dor no reumatismo e tal, arranja-me um medicamento. Está a andar, toca a andar. E às vezes isso não é o adaptado nem é o aconselhável. Porquê é que estas coisas são assim? Porque há um distanciamento profundo daquilo que é a vida espiritual. As pessoas que investigam estão sempre influenciadas pelo dinheiro que podem vir a ganhar, pelo prémio que vão poder ganhar pela sua descoberta, e não propriamente
para o bem da humanidade. Porque essa coisa do julgamento, que agora é dos hipócritas, não é? Há o julgamento dos hipócritas, defesa da vida. Agora há dos hipócritas, depende, pode ser a defesa contra a vida. Agora matas, agora anda aí chica, e a eutanásia está aí na berra, não é? Porque em vez de se tentar lutar contra a morte, não é? Ou a favor da vida, não, aí é mais fácil. Siga, venha outro. Já há lugares a mais ocupados por gente que não produz, como dizia o Hitler. Afinal, o Hitler estava certo. Abortos, deficientes, velhos, etc. Mandá-los matar por improdutivos era o que ele fazia, que foi condenado por todo o mundo. Agora está-se a fazer a coisa com, digamos assim, com punhos de renda. Com punhos de renda. Tal, não se diz abertamente o que é, mas basicamente diz assim, suicídio assistido. Mas quem assiste e ajuda é homicídio. E a gente não está a pensar nessas consequências. Então o cristianismo, a verdade sobre aquilo que Jesus falou, está de volta. Quer se queira, quer não se queira. Quer se queira, quer não se queira. E a história do Adão e Eva, que vieram lá, mais um rancho de gente, lá da capela, do outro mundo para a terra, porque recalcitraram contra a lei, no seu mundo, vai repetir-se. Olha, já se está a repetir. Porque já há milhões e milhões de espíritos que estão a emigrar para outros mundos, para outras moradas da casa do Pai. Porque a Terra, quer se queira, quer não se queira, vai mudar. Vai evoluir. Vai deixar de ser esta apagada e vil tristeza, não é? Em que pontifica, pelo visto, a maldade. Os bons, as pessoas boas escondem-se, não querem que se saiba, ficam todos na retranca, não vá o diabo tecê-las, não é? Não tem coragem de falar. São a maioria silenciosa, não é? Já devemos falar isto aqui há uns anos. A minoria ruidosa é que pontifica. É tudo, salve-se que puder, salve-se quem puder. E isto vai ter que levar uma volta muito grande. Quer a gente queira, quer não queira. Porque Deus preside esta coisa toda e há males que vêm por bem. E mais, já Deus pode tardar, mas não falta. Na hora própria, não podem estar a ser prejudicados um número elevado de filhos, de criaturas de Deus, por causa desta coisa de uma minoria que quer agora fazer vingar as suas vontades materialistas. Então é tempo da gente perceber porque é que o Espiritismo é um cristianismo redivivo. Porque se formos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, é a transcrição, depois vêm os complementos das mensagens espirituais, é a transcrição daquilo que Jesus ensinou e que os evangelistas colocaram no papel. Vamos fazer a redação pelos doentes.